Esta é a quarta aula de Teoria Regional e Urbana do período letivo emergencial 2020. O título é Peter Hall, Cidade na Região. Faz parte da mesma unidade que trata do início do planejamento regional. Nesta aula, vocês vão ter acesso, a partir de um capítulo do livro Cidade do Amanhã, que se constitui um dos mais importantes livros relacionados à teoria regional e à teoria urbana. Nesta aula, nós vamos tratar do que aconteceu em relação ao início do planejamento regional, tendo como referência os autores Patrick Guedes, que já foi tratado na aula anterior, assim como as iniciativas relacionadas a grupos de planejadores nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Essa ilustração aqui do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, dos anos 30, é bastante representativa das mudanças por que passaram as cidades, os países, numa situação que veio ainda da Revolução Industrial. Nós vamos retomar aqui algumas das colocações feitas por Patrick Guedes em relação à sua ação política e técnica sobre o território. Guedes foi bastante influenciado pela geografia humana francesa na virada dos séculos XIX e XX, principalmente por Le Play, e também pelos pensamentos anarquistas, enquanto formulação política. Tinha ideias sobre vida comunitária e concebia unidades urbanas relativamente autônomas nas regiões ocupadas pelas sociedades. Daí, na aula anterior, nós temos tratado dele em função das suas relações com a biologia e também com a sociologia nascente. Como os socialistas, era crítico à sociedade industrial moderna, assim como Charlie Chaplin, nessa imagem do filme, e do esquema de trabalho que tornava o operário praticamente um componente da engrenagem industrial, da máquina. Guedes recebeu influência muito forte a partir do que aconteceu do outro lado do Oceano Atlântico em relação aos Estados Unidos, ao movimento chamado New Deal, do presidente Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos. Essa influência ou essa relação entre as ideias socialistas e as ideias de Roosevelt foram bem marcantes e deixou suas marcas no planejamento regional, tanto na América como na Europa. Nós estamos utilizando essa charge aqui que representa o presidente Roosevelt, tá? O contato dele com o Congresso e sentado ao lado de uma mesa com vários vidros de remédio, o país, os Estados Unidos. E ele fala para o Congresso, personificado aqui na figura de uma enfermeira, ele diz, é claro que nós devemos mudar os remédios para ter resultados. Ou seja, o planejamento e as ações de gestão de Roosevelt funcionaram para os Estados Unidos no período imediatamente anterior à Segunda Guerra Mundial como uma espécie de remédio para os males sociais por que passava o país. Todo esse processo de movimentação do Congresso, do presidente, da tentativa de formulação de planos econômicos, vai ser muito importante no estabelecimento das medidas necessárias para que os Estados Unidos passem pela Segunda Guerra Mundial de forma exitosa, porque eles se tornam no mundo a força principal contra as ideias de Hitler, né? E vão aplicar muito daquilo que era pensado por Patrick Guedes em relação à dinâmica entre natureza e sociedade, com soluções técnicas para a resolução de questões ligadas à ocupação territorial e à produção econômica. Regiões são os lugares centrais considerados por Guedes e que vão influenciar o pensamento do planejamento regional, principalmente
quando Guedes menciona a comunidade e a ideia de reconstrução social e o centro eugênico da região na cidade. Isso daqui vai ser muito valorizado, principalmente pelo seu perfil do Vale europeu, na diversidade do sítio das atividades econômicas. Isso aqui já foi tratado na aula anterior, mas é importante que se faça o resgate justamente para uma ponte entre o que vai ser proposto por uma figura que já foi mencionada na aula anterior, Lewis Mumford, para a constituição da RPAA, que é a Associação de Planejamento Regional da América, no caso América aqui, Estados Unidos. Qual era a missão dessa RPAA? Conectar conectar um grupo de diversidade, com uma diversidade de amigos, em um exame crítico da cidade, por meio de um desenvolvimento colaborativo e da disseminação de ideias, em ação política e em projetos de construção de cidade. O grupo Mumford era com o grupo um colaborador de Guedes. Sua diretriz, segundo Peter Hall, que é o autor do texto que foi selecionado, era de pensar a escala regional ou micro-regional a partir dos transportes e do custo de produção. Então, a RPA vai ter uma influência muito grande no momento do New Deal do Roosevelt. Tá? Eles pensavam as tecnologias de comunicação e transporte como possibilidades e como constrangimentos também, principalmente pelo problema das cidades novas. Nós vamos ver posteriormente que a ideia de cidades novas, principalmente influenciados pela ideia de cidade-jardim, né, trazia para a ideia de organização territorial dois fatores muito importantes de descentralização, que vão ser marcantes até hoje, que seria o automóvel e o telefone, ou seja, a possibilidade de deslocamento e a de comunicação. Em meio a tudo isso, nós podemos falar de que diretrizes de planejamento mais intervencionista, a partir de uma meta estabelecida pelo governo, iam muito ao encontro de várias ideias nascentes, principalmente a partir de Guedes e de Mumford e a RPA, que seria a ideia de autossuficiência regional, de eficiência nos deslocamentos, com sua redução, além do retorno às qualidades ambientais das entidades geográficas naturais. Ou seja, era baseado num tripé: eficiência, transporte e energia. O planejamento regional vê o povo, a indústria e a terra como uma unidade, uma única unidade. A noção preliminar de ordenamento territorial é muito marcada pelas medidas relacionadas a este tripé. Como conseguir eficiência em função da localização do ordenamento territorial, lançando mão do transporte e da existência de energia para a indústria. A energia vai ser muito relacionada à produção de energia a partir dos rios, das hidrelétricas. Tá? Pensavam as tecnologias de comunicação e transporte como possibilidades e também como constrangimentos, na medida em que a sua inexistência traria problemas justamente para alcançar maior eficiência. E estavam muito preocupados com as metrópoles da época, o automóvel e o telefone. Então, as diretrizes do planejamento intervencionista eram a autossuficiência regional, eficiência dos deslocamentos, quando possível com a sua redução, e o retorno às qualidades ambientais. Isso aqui já foi dito, de que vê o povo como uma única unidade. Então, a ação da RPA, influenciada também pelo Mumford, vai ser justamente a articulação entre valores comunitários e de bem-estar do campo com inovação técnica, a partir do planejamento regional e das cidades-jardins. Seria uma ideia de que valores humanos de mãos dadas com os recursos naturais. Nos Estados Unidos, há uma influência muito grande dessas rotas, como a Appalachian Trail, que seria uma rota
de desenvolvimento ou uma rota de acesso ligando os estados da costa leste a partir da instalação de pontes, de facilidades para que houvesse o deslocamento de pessoas, de bens e de uma série de possibilidades de manutenção das qualidades naturais. Mackay, da RPAA, trabalha justamente para que essa trilha, a trilha apalachiana, seja marcada por comunidades amenas, ajardinadas, conectadas por vias expressas, em um momento em que o planejamento territorial nos Estados Unidos ainda enfrentava dúvidas quanto à falta de subsídios jurídicos à legitimação de um zoneamento. O que é esse zoneamento nessa escala regional? É justamente a possibilidade da instalação industrial sem perder o potencial ou as qualidades naturais. Tá? Havia aí um debate colocado. Se, por um lado, a RPAA valorizava as regiões naturais, ela era muito crítica do que se fazia em termos de planejamento regional nas áreas onde estavam localizadas as grandes cidades, como é o caso de Nova York. Principalmente porque tem uma discussão de como que o potencial de aproveitamento daquelas regiões onde há grandes cidades seria totalmente voltada a uma preocupação ou uma ênfase pró-mercado, favorável à espacialidade concentrada e até uma ineficiência dos deslocamentos pela grande concentração buscada em função da concentração de edificações. Mumford defendia um padrão tanto mais racional quanto socialmente justo. Então, se coloca como uma das situações mais limite para os Estados Unidos a cidade de Nova York e a região, de 5 mil milhas quadradas, aproximadamente 12,5 mil quilômetros quadrados, e já nos anos 30, no período antes da Segunda Guerra Mundial, com 9 milhões de habitantes. Então, Roosevelt, presidente lá naquela época, aventou a possibilidade da adoção de princípio de relocalização de atividades e pessoas de volta a áreas urbanas menores, mais próximas da produção industrial e menos saturadas economicamente, beneficiando-se do automóvel e do telefone, o que ficou no papel, principalmente em relação à concentração estimulada por Nova York. Mas, por outro lado, é muito importante observar, inclusive é muito aprofundado e discutido pelo Peter Hall no texto, a atuação da TVA, a Tennessee Valley Authority, que seria baseada justamente no aproveitamento energético do potencial hídrico do Vale do Rio Tennessee. Ou seja, era a principal ação do planejamento do New Deal americano. A atuação garantia a navegabilidade, prevenção de enchentes e principalmente a construção de barragens hidrelétricas, associadas a outras formas de geração de energia. É muito importante, inclusive aqui no Brasil, dar uma observada sobre como é que funcionava a TVA, porque vai ser pioneira no planejamento de bacias hidrográficas. Lá no Vale do Tennessee, lidava com uma área de 1.053 quilômetros, né, ao longo das vias hídricas, uma área da própria equivalente à Grã-Bretanha, com grande diversidade ambiental, social e étnica, com a presença de grupos negros e indígenas. E também era a área mais pobre dos Estados Unidos. Vocês devem entender, já que se no Brasil viveu principalmente nos anos 70 e no 80, os debates em relação a como que as barragens necessárias para a construção das hidrelétricas e para controlar enchentes se tornam no principal esquema de desenvolvimento integrado como fonte de água para o abastecimento e também para o apoio na produção regional. Isso vai ser o carro-chefe do New Deal. Aqui nós temos uma das cidades mais importantes incluídas na área da TVA, cidade de Memphis,
que é uma cidade organizada principalmente em função da localização do rio Tennessee e que vai exercer grande influência ainda hoje. Esse mapa aqui da região de influência da Tennessee Valley Association, vocês podem observar no mapa menor o significado dela em termos de extensão territorial para os Estados Unidos. A TVA, então, ela vai ser fundamental para o plano, para parte do plano desenvolvida por Roosevelt para, por um lado, garantir a produção de armas, mas, por outro, criar e alimentar o que seria o modelo ou o modo de vida americano. Essa fotografia dos anos 30, anos 40, é muito significativa dessa modificação que o modo de vida trouxe, principalmente pela utilização de eletrodomésticos, essa cozinha pré-instalada, né? E isso como um símbolo marcante para a sociedade norte-americana e que vai ao encontro justamente daquilo que era defendido pelo Roosevelt no New Deal. Isso não acontece sem conflitos, principalmente porque nem todos tinham acesso a essas possibilidades. Então, as lideranças da TVA e do Plano Regional de Desenvolvimento Social divergiam bastante. O diretor, com tendências messiânicas, associada a dois peritos da área da produção energética, deve ser Lilienthal, e da extensão rural, Morgan, ligado à elite agrária regional, entrava em conflito justamente por estar mais ligado à necessidade de garantir a produção rural e outro a produção energética. Isso daí vai principalmente se voltar para a produção de arma, né, para que o aproveitamento energético, se por um lado alimentava a produção de munição para a guerra, trazia por outro lado uma preocupação muito grande, que era que essa indicação não fosse garantia para o desenvolvimento regional. Hall, inclusive, associa essa divergência a uma posterior decadência do plano. Os geógrafos, antipatizantes inclusive pelo setor rural da região, perderam terreno para os ruralistas e os belicistas, aqueles que defendiam a utilização da energia para o esforço de guerra na condução do plano. Apesar disto, a TVE não se curvou totalmente ao latifúndio, ainda que postulando a contenção do êxodo rural até a sua reversão. Infelizmente, poucas comunidades rurais autônomas foram implantadas diante do projeto original e, como vocês sabem, garantiu a vitória para os aliados a partir da instalação dessas fábricas nos Estados Unidos. Do outro lado do Atlântico, o caso de Londres é bastante representativo, também logo no período anterior à guerra e com mais desenvolvimento a partir do final da guerra, é o Plano Regional Metropolitano de Patrick Abercrombie. Baseado também em algumas ideias que vinham pensadas a partir da ideia de sistemas, daquelas relações entre o rural e a cidade. No caso do Plano Abercrombie, ele era baseado na instalação de vias expressas, articulando regiões internas totalmente arborizadas, quase rurais, comunidades de menor escala ligadas a uma neotécnica. Essas densidades baixas e em áreas com grandes contingentes populacionais, era feita por meio de cinturões verdes, por campos de jogos e espaços livres. As áreas industriais, as cidades-jardins, onde ficariam morando as pessoas para trabalhar nessas áreas industriais, foram determinadas para serem localizadas fora do centro de Londres, longe de Londres, mas com uma estruturação feita por meio de anéis. E essas cidades-jardins tiveram bastante êxito para evitar o congestionamento ou a superpopulação de Londres e a criação dos vários anéis urbanizados das cidades satélites ou cidades-jardins. Esse aqui seria o sistema de parques criado dentro do plano de Abercrombie para garantir a
continuação do espaço verde de Londres e garantir também que haveria qualidade de vida, apesar de ter deslocamentos para as cidades satélites. Hall acaba criticando os reformistas, fazedores de melhoramentos, porque não teriam os mesmos ideais comunitaristas da RPAA norte-americana, porém, segundo Hall, não teriam sucesso pleno. O plano original foi flexibilizado no embate político na questão do controle da terra, por exemplo. Hall avalia que as suas diretrizes teriam sobrevivido, embora sem concretizar a revolução que Getty e, de certa forma, a própria RPPAA desejavam. Ou seja, o planejamento regional nascente ele vem com essa dupla essa dicotomia, essa tensão entre ideias reformistas, ideias de garantia de acesso social, as melhorias que as cidades vão ter, e também os interesses econômicos de localização industrial e da produção de energia, principalmente nos Estados Unidos, e também os conflitos pela terra.